Fala pessoal, Massi de Palpites e quero lhe apresentar a MrJack.bet. É uma plataforma esportiva onde se encontra as melhores odds do mercado e também o saque mais rápido do Brasil. Cadastro simples e fácil. Mr. Jack está há mais de 5 anos no mercado e é a patrocinadora oficial do Grêmio de Porto Alegre. Depósito mínimo de apenas R$1 e com R$1 você já consegue montar os seus jogos. Corre lá e faz seu cadastro e vem ser feliz com a Mr. Jack. Acesse o link que está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Mr. Jack, uma nova oportunidade para você faturar. Fala pessoal, Massi de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos nesta quarta-feira, dia 21/12, com a Copa da Turquia, onde temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Samsunspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela empatou todas as suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Samsunspor, ela empatou 3, venceu 2. No atual momento, a equipe do Trabzonspor no campeonato turco é a 7ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Samsunspor da 2ª divisão é a 2ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Trabzonspor para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Levante enfrentando a equipe do Andorra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Levante, ela venceu 2 e empatou 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Andorra, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. No atual momento do Campeonato Espanhol da 2ª divisão, a equipe do Levante é a 3ª colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Andorra é a 10ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa do Rei, casa Levante para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Mirandés enfrentando a equipe do Alavés. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirandés, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, ela venceu 1 e perdeu 4. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Saguntino enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Saguntino, ela empatou 4 e perdeu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Saguntino, da 4ª divisão do Campeonato Espanhol, é a 10ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano, da 1ª divisão do Campeonato Espanhol, é a 8ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Rayo Vallecano para vencer. Para você que gosta de futebol e quer ter uma renda extra, que tal ser agente da SSS Game? Sendo nosso agente, você além de ganhar dinheiro por depositantes, você também pode ganhar bônus em dinheiro pela movimentação dos seus afiliados, e cada movimentação tem uma porcentagem de retorno para você. Fale agora mesmo com algum de nossos funcionários e venha fazer parte desse time. Superliga da Grécia, temos a equipe do Giannina enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giannina, ela perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela venceu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Giannina é a 12ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos é a 4ª colocada com 25 pontos ganhos.
Melhor opção para esse confronto, fora. Olympiacos para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Beşiktaş enfrentando a equipe do Samsunspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Beşiktaş, ela empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Samsunspor, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a opção para o confronto dessa Copa acima de 2,5. Copa da Bélgica, temos a equipe do Clube Brugge enfrentando a equipe do Utrecht. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Utrecht, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato, a equipe do Clube Brugge é a 4ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Utrecht é a 10ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa da Bélgica, casa, Clube Brugge para vencer. Copa da Bélgica, temos a equipe do Genk enfrentando a equipe do Anderlecht. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, ela venceu todas as suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento do campeonato da Bélgica, a equipe do Genk é a 1ª colocada com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Anderlecht é a 12ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato da Escócia, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Livingstone. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Livingstone, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato da Escócia, a equipe do Celtic é a 1ª colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Livingstone é a 6ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Logroñés enfrentando a equipe do Albacete. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Logroñés, ela empatou 3 e perdeu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Albacete, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, fora, Albacete para vencer. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Burnley. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Burnley, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester United é a 5ª colocada com 26 pontos ganhos. Já da 2ª divisão do campeonato inglês, a equipe do Burnley é a 1ª colocada com 47 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Copa da Liga de Portugal, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Gil Vicente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gil Vicente, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato português, a equipe do Porto é a 2ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Gil Vicente é a 16ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Manchester United vs Burnley, acima de 2,5. Porto vs Gil Vicente, acima de 2,5. Celtic vs Livingstone, partida acima de 2,5.
Transopool versus Sansuspol. Casa, Transopool para vencer. Giannina versus Olympiacos. Fora, Olympiacos para vencer. Clube Brugge versus Twente. Casa, Clube Brugge para vencer.